Ela trocou os palácios suntuosos da Áustria por uma terra que parecia ser o paraíso, o Brasil e sua natureza exuberante. Mas o sonho foi aos poucos se desfazendo num enredo que envolve poder e traição. A vida da imperatriz Leopoldina com Dom Pedro I é o tema no projeto especial da Band nos 200 anos da independência. Dois quadros pintados no mesmo ano, um século depois da independência. Duas imagens de uma mesma pessoa. No quadro de Georgina de Albuquerque, a chefe de Estado está cercada de homens poderosos, tomando decisões fundamentais para a história do Brasil. No outro de Domênico Failucci, ela aparece como a mulher de Dom Pedro I, que tinha como missão criar os herdeiros do trono. Qual destas imagens representa a verdadeira imperatriz Leopoldina? Na chegada ao Brasil, a beleza da natureza do Rio de Janeiro provocou profundo impacto na princesa austríaca, ansiosa pelas novidades do Novo Mundo. A vinda dela trouxe uma missão de cientistas e artistas austríacos. Leopoldina tinha uma pinta assim de naturalista, porque ela adorava mineralogia, botânica, zoologia, ela adorava fazer excursões pelas matas ao redor do Rio de Janeiro em busca de espécimes de animais, vegetais ou de minerais para poder estudar, analisar. Mas é claro, nada superava a expectativa de finalmente encontrar o príncipe português, com quem Leopoldina tinha se casado por procuração na Áustria, num acordo entre as duas cortes. Quando deixou Viena 3 meses antes, só tinha visto Dom Pedro num retrato. E o início do casamento parecia um conto de fadas. Das primeiras semanas de casamento, nessa lua de mel deles, eles até que se davam bem. Ela gostava muito de sair com ele para andar a cavalo, para caçar, e eles tocavam música juntos. Dom Pedro era extremamente musical, então ela gostava muito desses momentos em casal. Mas as coisas começaram a deteriorar muito rápido. Ela achou que vindo para o Brasil, ela vinha para um paraíso, um jardim do Éden, um lugar idílico, onde ela poderia exercer a sua paixão pelas ciências naturais. E ela chegou aqui e foi se decepcionando com o que ela viu. Criada numa das casas imperiais mais tradicionais do mundo, era difícil para Leopoldina se adaptar ao provincianismo da corte portuguesa no Brasil. Ela era chamada de a estrangeira, porque os hábitos dela eram diferentes, ela não gostava da comida portuguesa, a diversão para ela não era ir para missa, ela queria ir para o baile. O Dom Pedro já não gostava que ela fosse para o baile, ainda mais com os vestidos decotados que a irmã dela, Maria Luísa, mandava para ela. E aí ela tá no meio de uma cidade, no meio de uma corte que está meio dividida. Leopoldina logo sente que o vento da política soprava em outra direção. Criada entre os Habsburgos e sob o impacto da Revolução Francesa, Leopoldina era uma absolutista. Mas ela percebe que para manter a monarquia e garantir o trono para os filhos, era preciso cortar laços e ceder. Aos poucos, isso vai se modificando aqui no Brasil. Ela começa, por exemplo, a estudar a Constituição dos Estados Unidos. Então ela começa a ser mais permeável a essas ideias. Tem uma carta dela para o pai dela na Áustria, tentando convencer o pai de que a Constituição aqui no Brasil vai ser uma Constituição diferente, que eles ainda vão ter poder e tal. Leopoldina se aproxima do mais influente ministro do governo, José Bonifácio. Ela começou a enxergar no Brasil um futuro muito mais promissor do que em Portugal. Então ela influencia Dom Pedro a ficar no Brasil. Falam até que o fico dela foi antes do Dom Pedro. Meses depois, em setembro, Dom Pedro viaja para São Paulo e deixa Leopoldina com o regente. As cortes portuguesas insistem na volta do príncipe a Portugal. E Leopoldina manda uma mensagem ao marido, com um conselho claro. Senhor, o pomo, a maçã está madura, colhe-o imediatamente. Ou seja, o projeto de independência está pronto, é hora de fazer agora. Ela fala com ele, o Brasil vai separar, queira você ou não, esteja você aqui ou não. O que Leopoldina não esperava é que na mesma viagem que proclamou a independência, Dom Pedro começasse um romance com a mais conhecida de suas amantes, Domitila de Castro, que recebeu o título de Marquesa de Santos. Além da atenção do imperador, ela também recebeu poder e se tornou uma mulher rica, dona, por exemplo, deste solar,
no centro de São Paulo. O relacionamento do Dom Pedro com a Domitila desmoraliza Leopoldina em duas frentes. Politicamente, porque ele acaba dando uma importância política para a amante que deveria ser da imperatriz, e como mulher, porque ele demonstra o afeto e a preferência dele publicamente. O Dom Pedro nomeou a Marquesa de Santos dama de honra da imperatriz no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Na crise do casal, a maioria ficou ao lado da imperatriz. Isso contribuiu para a impopularidade de Dom Pedro. A morte da imperatriz tornou ainda mais difícil a permanência do imperador no Brasil. Em 1831, ele abdicou do trono e voltou a Portugal. Ela morreu de febre tifoide. Ela pegou essa doença dentro de um momento que ela estava muito debilitada emocionalmente por causa do Dom Pedro. É muito difícil você esquecer a primeira imperatriz de um país, mas é muito fácil você enquadrar ela numa caixinha que reduza a importância dela. Então ela acaba perdendo a personalidade, perde também a participação política e o intelecto e acaba virando esposa do primeiro imperador.